Chegamos finalmente à última parte do nosso livro, Sombras da Noite, de Stephen King. Sabe quando você começa a ler um livro e acaba falando, meu Deus do céu, isso me lembrou fulano de tal? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um serial killer que infelizmente barbarizou aqui, uma cidade do meu lado. Ou seja, eu fiquei chocada, que eu falei, meu Deus do céu, eu sabia que isso existia, mas aqui do meu lado. Ex-Fumantes Limitada, ele é um dos contos que eu mais gostei. Eu só falo pra vocês focar bastante nos pensamentos e atitudes do personagem principal, ou seja, aquele que tá parando de fumar. Pra vocês perceberem o quanto a história é bonita, o quanto o personagem em si melhora gradativamente ao tentar parar de fumar. A luta contra o vício ensina ele a enxergar o que estava ofuscado em toda a sua vida. Já no conto Eu Sei do Que Você Precisa, conta a história de uma garota que ela se depara com um jovem todo enigmático que simplesmente quer satisfazer todas as suas vontades para fazê-la feliz. Assim, no conceito dele. Sorte ou azar dela, hein? Crianças do Milharal é o conto que deu origem a um filme que marcou a minha adolescência. Eu tô falando de Colheita Maldita e já dou dando a dica de assistir só o primeiro filme, não assiste as continuações não. E fala basicamente sobre um casal que ele resolve fazer uma viagem para salvar o seu casamento, porém eles acabam se envolvendo em um acidente muito grave e acabam se deparando em uma cidade onde eles vão encontrar crianças e milho. Tô brincando, gente. O filme é bom, a história é boa. Desculpa, eu não resisti à piada, mas a história é boa, pode ler. O Último Degrau da Escada. Ele é um conto que trata da amizade de dois irmãos da infância e é relembrada toda essa fase quando um deles já está em sua fase adulta. O Homem que Adorava Flores é um conto que fala sobre um homem extremamente apaixonado, o amor da sua vida, o seu amor eterno, e ele resolve comprar flores para ela como um símbolo do seu amor. E no final vocês vão ver o quanto é sortuda essa mulher. A Saideira conta a história de um homem desesperado que pede ajuda às pessoas de um bar porque seu carro pifou. E está nevando terrivelmente e sua mulher e filha estão dentro do carro sozinhas numa cidadezinha pacata, fantasma. E adivinhem, que cidadezinha é essa? A Mulher no Quarto se baseia na experiência de King, em todo o seu sofrimento ao ver sua mãe morrendo de câncer. Eu não posso encerrar o vídeo falando que o conto A Saideira só pode ser lido quem leu Salem, porque simplesmente o restante do final, a continuação do final. Então se você for ler, você já vai saber o final do livro. Então leia os contos, guarde, leia Salem, que é muito bom. Nossa, é um dos meus livros assim prediletos. E depois volta e lê A Saideira. Sobre adaptações temos Crianças no Milharal e suas 1001 continuações. Ex-Fumantes, que temos no Olhos de Gato. O Homem que Adorava Flores é um Dollar Baby. E A Mulher no Quarto tá no filme Night Shift Collection. Quando eu acabei de ler esse livro, eu acabei lembrando de um serial killer, que ele morava aqui em Goiânia, cidadezinha do lado aqui da minha cidade. Goiânia, para quem não sabe, é a capital de Goiás. E que eu pensei, meu Deus, por que essas histórias não ficam somente nos livros? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, para quem tiver gatilho ou quem não gostar desse tipo de história. Não se esqueça de dar o like, de indicar seus amigos. Eu agradeço muito quem me acompanhou até aqui. Mas agora em diante a gente vai falar um pouquinho sobre um serial killer que infelizmente é real. Eu estou falando de Tiago Gomes da Rocha, conhecida como o assassino da motocicleta. Tiago era visto por todos como uma pessoa tímida, morava com sua mãe, tinha uma namorada. Ele trabalhava como vigilante há 2 meses no Hospital Materno Infantil em Goiânia. Seus colegas de trabalho consideravam ele uma boa pessoa. Porém, ao matar sua última vítima, ele foi fotografado por uma câmera porque ele estava acima do seu limite permitido de velocidade. E acabamos descobrindo se tratar de uma pessoa fria que tinha cometido dezenas de assassinatos. No dia 2 de agosto de 2014, minutos após o assassinato de sua última vítima de 14 anos,
A motocicleta de Tiago foi fotografada e com a placa roubada dificultou um pouquinho as investigações. A Polícia Civil de Goiás, ela obteve várias imagens de Tiago captadas por câmeras de segurança, instantes depois e também próximas aos locais do crime. Em algumas delas, ele aparece empunhando uma arma em assaltos a pontos comerciais. Então, a polícia procurava por um homem alto, de 1,87, branco, com porte atlético, que dirigia de forma curvada, por causa de sua altura, uma motocicleta preta e capacete também preto. E finalmente, dia 14 de agosto de 2014, após a realização de uma força-tarefa pela Polícia Civil, que coletou inúmeras imagens do Tiago, porque ele também assaltava comércios locais, e prenderam ele, e acabaram descobrindo que não era apenas um homicídio ou assaltos. Depois de ser interrogado por 8 delegados, ele confessou a autoria de 39 assassinatos, principalmente de mulheres, que eram escolhidas de forma aleatória. Ou ela estava no ponto de ônibus, ou ela estava andando na rua. Em uma entrevista que eu assisti no YouTube, ele falava que se achava uma mulher bonita, ele ia lá, matava. Uma das primeiras providências que eles tomam nesse caso é uma avaliação psicológica para saber se a pessoa tem consciência ou não dos seus atos, se seria imputável ou inimputável. Nesse caso, ele estaria avaliando se ele sabe o que estava fazendo, as consequências, as suas emoções e tudo mais. Infelizmente, eles chegaram à conclusão de que ele era imputável, ou seja, ele deveria ser julgado sim por seus crimes, que se tratava de um serial killer com comportamento um pouquinho diferenciado de psicopata, ou seja, um comportamento um pouquinho pior de um psicopata comum. Então ele seria levado ao tribunal para ser julgado por seus crimes. É muito confuso quando a gente começa a pesquisar, porque o número de crimes varia muito. Uns falam que era 41 e que depois caiu para 39, outros falam que é 39 e ele confessou no final só 29, mas ele está sendo julgado por todos, porque tem muito material comprobatório. Eu só sei que não foi apenas vítimas mulheres. Ele matou cerca de uns 4 a 3 anos antes de ser descoberto. Teve vítimas, crianças no sexo masculino, e ele também gostava de matar prostituta e mendigo. Ele já foi condenado em mais de 30 processos, com mais de 600 anos de prisão. Eu estou fazendo questão de falar particularmente sobre ele, por quê? Porque esse indivíduo era considerado por todos uma pessoa normal, uma pessoa que tinha uma vida comum, e essa pessoa podia ser seu vizinho. Então é apenas um alerta de que a gente não pode confiar tanto assim nas pessoas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, todo cuidado é pouco. Eu agradeço a todos que chegaram aqui. Um grande abraço e até mais.